Para quem ligou agora, estou aqui conversando com o vereador Paulo Igor, presidente da Câmara atual e eleito vereador para o próximo mandato também. Ô Paulo, eu queria recordar um pouquinho a questão do PCCS. Muita gente que entrou agora na prefeitura e famílias que de repente não acompanharam o processo não vão lembrar e não vão conhecer a história da construção desse plano. O PCCS é um plano de cargos e salários do magistério. Em Petrópolis, é a única categoria que tem plano. Dentro dos funcionários públicos, ninguém mais tem plano de carreira, só o magistério. E é um plano unificado, tanto de profissionais docentes e não docentes. E Paulo Igor participou com a gente de toda essa construção, era vereador de primeiro mandato naquela época? Primeiro mandato. E, logo depois, Bernardo saiu para ser deputado estadual e você assumiu a presidência e continuamos no debate, né? Conta um pouquinho aí para o povo como é que foi essa história. Então, primeiro dizer que foi uma história de muita luta dos servidores da educação. Né? Os servidores, vocês fizeram greve na época e a gente... 43 dias. 43 dias de greve, acho que quase todo dia iam para frente da Câmara lá, né? E seja debaixo de chuva ou debaixo de sol. A gente já escutava a voz da Rose vindo lá de longe, e estão vindo aí. Mas que foi uma luta por uma causa justa. Né? E a Câmara, na época, com o Bernardo Rossi ainda presidente, né, afirmou esse compromisso, né, de que a gente só votaria o plano depois que entrasse em consenso com a categoria. Né, então vocês conseguiram, através da greve, que o prefeito, na época, o Mustrange, mandasse para a Câmara o plano de cargos. Né, e a gente abriu ali uma ampla discussão, né, e aí eu estava até brincando aqui no início do programa, que eu estou sendo entrevistado pela Rose aqui pela primeira vez, mas que a gente já participou de vários programas de TV quase antes. Toda semana na época do plano. Que na época da discussão do plano, né, o secretário William Campos, que ficou famoso aqui na cidade de Petrópolis, né, junto com a Rose, né, comigo, enfim, nós participamos de quase todos os programas para poder debater esse tema. Né, e foi muito legal que, além de um aprendizado enorme que foi para mim, a gente pôde identificar ali vários pontos que precisavam ser ajustados. Né, a Câmara trabalhou de forma conjunta. Sim. Todos os vereadores apresentaram emendas que foram emendas de consenso. Né? Não teve um vereador que apresentou uma emenda e outro apresentou outra, e uma foi aprovada, não outra teve foi... estrelismo, né? Foi todo mundo lutando pela mesma causa, né? E todas que foram apresentadas, nós aprovamos por unanimidade. E eu me lembro que nós colocamos, na época, né, um pedido do CEP, um pedido dos servidores, uma cláusula no plano que ele deveria ser revisto depois... A cada 2 anos. Depois de 2 anos. Isso porque a gente tinha certeza que a gente estava buscando fazer o melhor. Né? Mas uma lei, né, um papel, um documento, quando ele está sendo elaborado, né, às vezes você não consegue perceber alguma falha que ele possa ter na prática. E a educação é uma coisa muito dinâmica. Sim, né? Além disso. Né? Então nós entendemos que era importante a revisão daquele plano. Isso foi em novembro de 2011. De 2011. Era importante a revisão 2 anos depois para que a gente pudesse, né, passar desse período de adaptação, né, de aprendizado para todos nós, para a Secretaria de Educação, que a gente pudesse rever os pontos que foram falhos. Infelizmente isso não aconteceu e infelizmente também... Não por tentativa nem da Câmara... Claro. E nem do sindicato. Infelizmente, porque o governo não teve esse carinho, esse olhar especial que deveria ter, tanto para a discussão do plano e principalmente com o servidor. Eu acho que o servidor nunca sofreu tanto com o governo quanto acontece hoje. Né? O da educação, em especial, né, porque não recebeu, como eu falei aqui, nenhum direito de enquadramento. Está parado desde 2013, para quem não sabe. Os processos engavetados. Né, e as pessoas ansiosas, tem gente querendo aposentar, né, já com idade para isso. Só fazer uma brecha, as pessoas perdem, gente, em média, R$300 a R$400 por mês por não estarem enquadradas. Tá? É um prejuízo que as pessoas estão acumulando e isso me preocupa muito, Paulo, porque é um passivo de dívida que a prefeitura está criando, né? Que em algum momento isso vai pesar para alguém pagar. Né? Então, é uma irresponsabilidade do atual governo estar criando esse passivo. Isso já deveria ter sido pago. Inclusive, nós ganhamos uma ação há um mês atrás, em que o juiz determinou
que a Prefeitura apresente em 30 dias a listagem de todas as pessoas que deram entrada e têm direito a esse enquadramento e, no máximo, em 90 dias, faça esses pagamentos. Porque tudo que a gente tem conseguido hoje, ao invés de ser no diálogo, ao invés de ser na boa vontade, é na justiça. Pois é, a Câmara acho que nunca teve que entrar com tanta ação na justiça para garantir direitos, né? Falei aqui dessa questão do plano, da questão das incorporações de servidores, mas poderia citar também a questão da lei do IPTU do idoso, que é um direito, o Tribunal de Justiça já reconheceu, né? E até hoje a Secretaria de Fazenda, através do secretário Patulé e do prefeito Bom Tempo, né, ficam protelando essa decisão que já foi, né, decidida pelo Tribunal de Justiça no órgão especial. Então, assim, não cabe mais nenhum recurso e os idosos, né, continuam recebendo carta de cobrança da Prefeitura, passando por esse constrangimento. O mesmo ocorre no PCCS. De cobrança, isso eu não posso deixar de perder esse fio, porque depois a gente vai acabar esquecendo de falar sobre isso. Carta de cobrança, os servidores da educação têm recebido em relação aos seus empréstimos consignados junto à Caixa Econômica. É descontado no pagamento do servidor no dia 30, no último dia útil do mês, só que esse dinheiro não chega dentro do prazo à Caixa Econômica. Às vezes demora 30 dias para ser repassado. E aí o servidor passa como inadimplente. Como é que fica isso? Só hoje eu recebi no meu WhatsApp, Rosa, uma carta de cobrança da Caixa Econômica de 5 servidores diferentes, né, reclamando que, novamente, né, isso não é a primeira vez, né, esse tema já foi debatido. Nós levamos na Câmara o secretário Henrique Manzani, que confirmou, né, que estava com 2 meses de atraso, né, para que as pessoas possam entender. Nós estamos falando aqui do empréstimo consignado, né, e todo mundo acho que conhece esse tema. É quando você pega um empréstimo na agência, no banco, né, e esse empréstimo já vem descontado em folha. Por ser servidor público, né? Então, o banco autoriza descontar no meu pagamento direto. Vamos exemplificar aqui. Imagina que um servidor ganha R$2.000, né, e ele pega um empréstimo lá de X valor que paga a parcela de R$500. Ao invés dele receber os R$2.000, entra na conta dele R$1.500 e R$500 a prefeitura segura, junta o dinheiro de todos os servidores que foram descontados e repassa para o banco. Geralmente a Caixa Econômica, que é o banco da Prefeitura. Aqui em Petrópolis, gente, também tem que destacar isso. Nós, servidores, só podemos fazer empréstimo consignado com o banco que a Prefeitura escolhe. Em qualquer outro regime de trabalho, você pode fazer com o banco que você quiser. Aqui não. Aqui a gente está obrigado a fazer com o banco que a Prefeitura tem negócios. Então, se quem controla a folha é a Caixa, nós só podemos fazer empréstimo na Caixa. Já é muito esquisito isso, né? Já é quase que uma venda casada, né, Rosa? Então, assim, ao invés da Prefeitura pegar esses R$500 que foram descontados, né, e juntar com esse montante de diversos outros servidores que têm o empréstimo consignado, né, desconto em folha, ao invés dela pagar, né, a fatura da Caixa, ela segura esse dinheiro e está usando para outra coisa. E o funcionário que foi descontado no seu pagamento, no seu contra-cheque, fica como devedor na Caixa, havendo casos aí de pessoas até com nome sujo, nome no SPC, no Serasa, porque foi descontado, né, e não pagou. Constrangimento de ligação, às vezes chega uma carta na sua casa, outra pessoa recebe. É um constrangimento, né? Com certeza. E assim, isso, né, mostra o grande problema de gestão que o nosso município tem hoje, né? Nós falamos aqui do problema de merenda, né? Embora a merenda esteja chegando de péssima qualidade, existe o recurso, e só no passado deixou-se de gastar R$3 milhões da merenda, né, de dinheiro do governo federal. Nós falamos aqui de diversas dívidas trabalhistas. Sim, né, estão se acumulando. Isso, em algum momento, essa fatura vai chegar, né, e a prefeitura vai ter que arcar com isso, né, seja quem for o prefeito, porque as pessoas vão à justiça e é um direito, né, garantido do servidor, que, infelizmente, como eu falei aqui, às vezes alguns que já estão na idade para se aposentar ficam dependendo desse enquadramento para poder, né, usufruir carreira, né, da aposentadoria. Então, assim, isso com certeza é injusto com o servidor. Né? São várias faces de covardia. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, em relação a essa questão dos empréstimos, eu não esqueço de uma questão que aconteceu na Câmara, que tem filmagem, inclusive, o secretário Henrique Manzani dizendo com todas as letras que era intencional, que era verdade, que realmente não repassava,
esperava poder estar mais tranquilo financeiramente para repassar e que, se fosse necessário, faria isso novamente. Então, gente, não dá para entender, né? Com a Dilma, isso era pedalada, né? E Petrópolis, isso é o quê? Deve ter algum nome isso, né? Você pegar o dinheiro do servidor, demorar a repassar, fazer... Porque, inclusive, gente, tem um probleminha em relação a isso também. Quando fica devendo a Caixa, o valor que ele acaba tendo que repassar é maior. E isso é prejuízo para o cofre público. Quando você não paga em dia, você tem que pagar com juros, né? Então, isso deveria ser pago pelo... Mas isso eles vão um dia ainda responder na justiça, sem dúvida nenhuma, Rosa. Porque deveria ser pago do bolso do gestor, do ordenador de despesa. De quem resolveu não, pegar o dinheiro emprestado. E não dos cofres públicos, porque esse é um problema de gestão. Né? A lei de responsabilidade é muito clara. Né? Quando você não tem recurso suficiente para pagar a folha de pagamento, você deve começar cortando cargos comissionados, que são aqueles que são, né, usados, né, aqui em Petrópolis como verdadeiros cabides de emprego, né, que são os cargos indicados pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Nós estamos negociando com a Prefeitura desde o ano de 2013 e a gente vem dando essa sugestão, inclusive em documento formal, de acordo entre sindicato e patrão, colocando essa questão. Vamos diminuir os cargos comissionados, né? Vamos dar um ajuste na folha. E nós sugerimos, inclusive, que fosse feita uma verificação na folha, né? Uma auditoria na folha. E o prefeito chegou a assinar, inclusive, um documento, um acordo conosco, de que seria feita essa auditoria. Essa auditoria nunca saiu do papel, nunca foi feita. E de lá para cá, a coisa, né, acaba crescendo. E aí vem esse negócio de cortar, reduzir para 20%, 30%, mas não adianta reduzir 20%, 30% se só cresce. Eu esperava que nesse período todo, nesses 3 anos, não aumentasse o número de cargos. E se você acompanhar o Diário Oficial, você só vê crescer o número de cargos em comissão e funções gratificadas. Não é assim que se economiza, não é assim que vai resolver o problema da educação. Nós vamos para o nosso intervalo e, na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das incorporações.